Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar de um povo pouco conhecido e que sofre uma das perseguições mais violentas da história, os Rohingyas. Esse povo muçulmano representa 5% da população de Mianmar e é vítima da intolerância há décadas. Mas, desde 2017, passou a ser atacado sistematicamente em um processo de limpeza étnica. Quase 1 milhão fugiram do país em busca de refúgio. Este é Mianmar, um país do Sudeste Asiático com 55 milhões de habitantes. 70% são budistas e, surpreendentemente, intolerantes em relação a outras religiões. E esse é justamente o drama dos Rohingya. A minoria étnica muçulmana que vive em Mianmar é perseguida de forma violenta. Vilas inteiras dos Rohingya são queimadas. Adultos e crianças são espancados e assassinados no meio da rua. Mulheres são estupradas. Os crimes são praticados por soldados e também por civis de Mianmar. E tudo acontece à luz do dia, diante dos olhos do governo, uma ditadura militar. Para escapar desse genocídio, quase 1 milhão de pessoas fugiram para o vizinho Bangladesh. Lá os Rohingya são aceitos, mas vivem em condições precaríssimas, em acampamentos improvisados, sem comida, sem saúde, sem dignidade. São apátridas, ou seja, não têm cidadania. Sobrevivem apesar da perseguição e da omissão internacional de governos, instituições e inclusive de redes sociais. Refugiados Rohingyas entraram com processos contra o Facebook nos Estados Unidos e no Reino Unido. Eles acusam a plataforma de tolerar o discurso de ódio que fomentou a violência contra a minoria étnica e exigem 150 bilhões de dólares da rede social como indenização. Em 2018, o Facebook reconheceu que não fez o suficiente para impedir a incitação à violência contra os Rohingyas em Mianmar. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Carolina Claro, professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e também com Gustavo Zortea, defensor público federal, especialista em migração e refúgio. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a professora Carolina. Afinal, quem é exatamente esse povo, os Rohingya, e por que eles são tão perseguidos assim em Mianmar? Bom, os Rohingya são um grupo minoritário, na verdade o maior grupo minoritário de Mianmar, que estão há séculos naquele território e que foram ao longo dos anos, ao longo dos séculos, rechaçados pelas populações que ocuparam o território que hoje é conhecido como Mianmar. Eles praticam uma religião diversa daquela cuja maioria da população em Mianmar pratica. Eles têm cultura, linguagem e características étnico-raciais diferentes do restante da população, e por isso, enfim, e, claro, outros motivos relacionados à discriminação, eles são, então, rechaçados do território, são colocados para fora de várias maneiras, inclusive perante a legislação de Mianmar. Professor Gustavo, os Rohingya moram também em outros territórios, são apátridas em outros países. Lá também, eles sofrem perseguição, a exemplo de Mianmar? Na verdade, os Rohingyas, eles estão em grande quantidade no território de Bangladesh também, né? Hoje se estima que quase 1 milhão de Rohingyas estejam naquela região, e mais da metade são, inclusive, crianças e adolescentes menores de 18 anos. E em Bangladesh, em princípio, eles têm eles como apátridas, né, eles têm recebido um tratamento não tão duro, até um pouco mais qualificado do que recebem hoje em Mianmar, evidentemente. É importante mencionar uma observação feita pelo relator especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos em Mianmar, o Tom Andrews, em 19 de dezembro de 2021, justamente exaltando o esforço que Bangladesh tem feito para acolher adequadamente essa população Rohingya. Professora Carolina, há pouco a senhora disse que a perseguição
ou a discriminação aos Rohingyas é histórica naquele território de Mianmar. O país sofreu ocupação inglesa. Isso tem alguma coisa a ver com esse processo, essa ocupação, essa colonização inglesa? Sim, desde a ocupação inglesa e antes das disputas territoriais na região, fizeram com que esse grupo fosse discriminado por motivos principalmente relacionados à sua própria cultura, né, às suas tradições, a sua língua e a própria religião. Então, o que foi reforçado pela colonização do país. Inclusive, a discriminação é tão grande, como o doutor Gustavo mencionou, essas pessoas são apátridas por conta da legislação de Mianmar que exclui essas pessoas da nacionalidade. A Constituição de 1982 de Mianmar lista grupos étnicos que podem ter a nacionalidade de Mianmar, que são considerados nacionais do país, e deliberadamente exclui os Rohingya, fazendo com que essas pessoas se tornem apátridas, ou seja, não têm nacionalidade, não têm vínculo jurídico, político com o território no qual eles ocupam historicamente, fazendo com que essas pessoas deixem de ser bem-vindas e por isso possam ser retiradas, segundo o governo de Mianmar, na verdade, segundo governos sucessivos e a própria sociedade de Mianmar, existe uma legitimidade discursiva para a retirada dessas pessoas. Claro, não uma legitimidade do ponto de vista dos direitos humanos, mas eles encontram na própria Constituição de 1982 que não reconheceu a nacionalidade, que não concedeu, melhor dizendo, a nacionalidade a essas pessoas, como um ato de discriminação, como um ato supostamente legítimo para retirar essas pessoas do território, e por isso elas se tornam refugiadas, principalmente em Bangladesh, como mencionado pelo Dr. Gustavo. Gustavo, essa discriminação, essa perseguição aos Rohingyas tem uma característica absolutamente chocante. Estupros, assassinatos a sangue frio, pessoas queimadas, jogadas em rios, tudo isso está suficientemente documentado. Não cabe à comunidade internacional uma ação mais dura, mais firme contra essa barbárie que a gente assiste? Como você bem mencionou, é de fato uma crueldade. A perseguição se dá por meio de uma violência extrema, efetivamente. E sim, seria possível recorrer, por exemplo, ao Tribunal Penal Internacional, que pune, né, vamos dizer assim, atos de genocídio. E, de fato, o que ocorreu, principalmente a partir de 2017, é um genocídio, é uma limpeza étnica. É para extirpar a população, para arriscá-la do território. E isso, sim, poderia ser objeto de punição no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Um outro aspecto, também mencionado por esse relator da ONU a que fiz referência antes, é o apoio que falta ainda da comunidade internacional também para acolher essa população Rohingya. Hoje nós temos um assoberbamento que ocorre em Bangladesh, como eu disse, quase 1 milhão de refugiados lá estão, e falta também, e isso é exortado por esse relator, um apoio da comunidade internacional para se unir a essa causa, acolher essa causa e dar um suporte à população Rohingya também, tanto quanto faz Bangladesh dentro das suas limitações, das suas possibilidades. Professora Carolina, na década de 1990, na antiga Iugoslávia, no leste europeu, né, houve um processo semelhante e os Estados Unidos capitanearam uma força internacional, jogaram toneladas de bomba, bombardeios constantes, intervieram lá, afinal. Por que não fazem isso em Mianmar? Qual é a diferença? Obrigada, excelente pergunta. Na época foi justificado, né, a questão da ex-Iugoslávia, quando houve movimentos separatórios na ex-Iugoslávia, foi justificada a necessidade de uma intervenção humanitária militar, como você mencionou, Guilherme, por interesses da comunidade internacional e porque a limpeza étnica, ela principalmente capitaneada pelos sérvios contra
a população bósnia e herzegovina, chamava atenção não apenas do ponto de vista de direitos humanos, obviamente, por todas as atrocidades que foram cometidas, mas gerava uma tensão política em toda a região, com interesses políticos e econômicos. Então, a partir do momento em que vários governos da região instaram a comunidade internacional a intervir, houve uma intervenção que, do ponto de vista do direito internacional, tem uma legitimidade bastante questionável, que foi quando os Estados Unidos, por meio da OTAN, começaram a trazer essa ideia de intervenção humanitária, não apenas em situações em que havia, de fato, violações sistemáticas de direitos humanos, como crime de genocídio, como crimes contra a humanidade, que na época, em 1990, não eram ainda reconhecidos amplamente, porque o Tribunal Penal Internacional foi criado apenas em 1998, mas havia vários interesses por trás. O que não ocorre, ou pelo menos não ocorre de uma forma sistemática em relação aos Rohingya em Mianmar. E é curioso notar que, na época, lá em 1992, foi criado um tribunal internacional, um tribunal penal internacional para a ex-Yugoslávia, por meio do Conselho de Segurança da ONU, porque ainda não existia o Tribunal Penal Internacional, criado em 1998. E a situação de Mianmar hoje, como mencionou o Dr. Gustavo, cabe sim dentro da competência do direito penal internacional promovido pelo Estatuto de Roma, pelo Tribunal Penal Internacional, cuja competência sobre 4 crimes específicos ocorre a partir do ano de 2002. Então, caberia, sim, julgar militares, enfim, e pessoas, mas principalmente relacionados à competência para julgamento de líderes, de pessoas que estariam sob uma imunidade de jurisdição no direito internacional, dentro do contexto do genocídio Rohingya, dos crimes contra a humanidade em relação aos Rohingya. Então, é importante a gente colocar que existem mecanismos de direito internacional, não apenas a gente pensando numa possível intervenção humanitária, repito, cuja legitimidade é bastante questionável no direito internacional, mas existe a possibilidade de levar o caso para o Tribunal Penal Internacional e também há um outro mecanismo entre estados que é levar o caso, levar a situação para uma responsabilidade não criminal, mas uma responsabilidade do país, uma responsabilidade civil do país perante a Corte Internacional de Justiça, cujo caso foi levado no final de 2009 pela Gâmbia, que é um país que não está geograficamente próximo de Mianmar, mas houve a união de juristas para convencer o governo da Gâmbia a levar esse caso contra Mianmar na Corte Internacional de Justiça, inclusive com procedimentos preliminares que foram discutidos no final de 2021 pela Corte, também sediada em Haia como TPI, como Tribunal de Roma. Professor Gustavo, qual é a solução que pode ser considerada definitiva para esse povo? Para onde ele pode ser encaminhado de forma definitiva para ter cidadania, para ter uma vida digna e de que forma? Mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos de um povo pouco conhecido e que sofre uma das perseguições mais violentas da história, os Rohingyas. Esse povo muçulmano representa 5% da população de Mianmar e é vítima da intolerância há décadas. Desde 2017, quase 1 milhão fugiram do país em busca de refúgio. E para falar desse assunto, os nossos convidados são Carolina Claro, professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e também Gustavo Zorteia, defensor público federal, especialista em migração e refúgio. Professor Gustavo, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. A grande maioria dos refugiados que saíram de Mianmar, do povo Rohingya, foi para Bangladesh e lá vive de forma absolutamente improvisada, em acampamentos, sujeita à fome, à miséria, a muito sofrimento. Qual seria a solução definitiva para a situação desse povo? Claro que obter uma nacionalidade seria um primeiro passo, mas não suficiente.
porque hoje, efetivamente, em Bangladesh, eles vivem numa situação precária, e Bangladesh não tem condições estruturais de receber 1 milhão de refugiados e dar uma atenção como seria necessária, apesar dos esforços daquele país. Um ponto importante, talvez essencial, seria retirar essa situação de uma invisibilidade que ela sofre hoje e haver a atenção e a cooperação dos demais países justamente para receber essa população Rohingya no seu território e aí, eventualmente, também conceder refúgio, conceder a proteção internacional a essas pessoas para que elas possam, enfim, se estabelecer e gozar de todos os direitos. Mais do que uma nacionalidade, elas também precisam de acesso a direitos sociais e direitos outros, né, que compõem a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, no caso do Brasil, seria viável pensar em visto humanitário. O Brasil poderia se valer, como se valeu para outras nacionalidades, do visto humanitário, para que, se houver o interesse da pessoa em vir para o país, que ela que ela pudesse vir para o Brasil. E vários outros países poderiam lançar mão também dessas medidas, né, dessas medidas humanitárias de acolhimento. Uma informação que nós temos é que, de fato, no futuro eles pretendem retornar ao território, né? Mas eles pretendem, claro, retornar numa situação em que essa discriminação esteja debelada, que é o ideal a rigor, que eles possam, em algum momento, retornar ao seu país de origem, mas com todas as garantias e sem padecer de toda essa perseguição que hoje sofrem. Mas, enquanto isso, é importante que os países supram esse acolhimento, que eles beneficiem essas pessoas, e há várias medidas, eu mencionei exemplificativamente o visto humanitário, mas há várias outras que poderiam ensejar essa vinda para outros territórios para acolhimento. Professora Carolina, como sabemos, os Rohingyas são apátridas, não têm nacionalidade. Apesar disso, mesmo sem nacionalidade, essas pessoas têm direitos reconhecidos internacionalmente. Que direitos são esses? Bom, são todos os direitos relacionados à pessoa humana, então os direitos sociais, os direitos coletivos, os direitos individuais, todos os direitos, tanto conclamados na Declaração Universal de Direitos Humanos, quanto nos pactos de direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, ambos de 1966, além de, claro, dos tratados internacionais sobre temas específicos relacionados à proteção internacional da pessoa humana e, claro, à legislação nacional dos países também. A questão relativa à apatridia, ela é bastante sensível do ponto de vista jurídico, porque o Estado, perante o direito internacional, isso, os fundamentos das relações internacionais e o jogo político internacional, então, mais do que a questão jurídica, é que os estados têm o domínio reservado de conceder a nacionalidade para determinadas pessoas, ou seja, um domínio reservado, uma discricionariedade para conceder, para reconhecer a nacionalidade às pessoas e também para admitir essas pessoas no seu território. Claro, a gente encontra exceções no direito internacional das pessoas refugiadas, que seria, o Estado não teria esse domínio reservado, ele teria, então, para o direito internacional, por conta do princípio da não devolução, a obrigação de receber as pessoas solicitantes de refúgio ou refugiadas já reconhecidas. A questão em relação a Mianmar é que, uma vez que a Constituição de 1982 não reconhece explicitamente, exclui os Rohingya da nacionalidade, portanto, fazendo com que essas pessoas se tornem apátridas e essas pessoas que moram no território há muito tempo não conseguem a nacionalidade de outros países, também por questões étnico-raciais, por questões de discriminação, isso faz com que o governo de Mianmar se utilize da sua própria legislação discriminatória para impedir que essas pessoas permaneçam no território, quando a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados determina que não pode haver nenhuma medida compulsória contra pessoas solicitantes de refúgio. E nesse caso dos Rohingya, nós estamos diante de dois institutos. Nós estamos diante do Instituto do Refúgio, da proteção de pessoas especificamente dentro do contexto da Convenção de 51, do Protocolo de 67, por motivos de perseguição baseados na Convenção,
E também estamos diante do Instituto da Apatridia, com base na Convenção de 1954 e na Convenção de 1961 sobre a apatridia, em que essas pessoas Rohingya são, ao mesmo tempo, apátridas e pessoas refugiadas. E, então, isso geraria uma responsabilidade internacional do Estado não rechaçar essas pessoas no território, que, infelizmente, não é o que tem acontecido em relação a Myanmar. Gustavo, mais cedo um pouco você citou o Brasil como um possível destino para o povo Rohingya. O Brasil, de fato, poderia receber esse povo ou parte dele? Em tese, poderia. O Brasil hoje conta com a acolhida humanitária, que seria uma possibilidade de garantir que eles viessem de maneira segura para o Brasil, né? O visto para acolhida humanitária permitiria. A questão, no caso dos Rohingyas, seria mais, talvez, o interesse e a possibilidade de se deslocar para tão longe, que eu acredito que não seja tanto o caso. Tanto que no Brasil eu tive o cuidado de fazer um pequeno levantamento, nós temos pouca incidência de pessoas de Myanmar ou de Rohingyas aqui no Brasil. Por exemplo, para que tenha uma informação, nós temos reconhecidos hoje no CONARE 2 situações de extensão de refúgio em favor de pessoas de Myanmar. E os Rohingyas, evidentemente, seriam apátridas, e em termos de apatridia, nós temos em torno de 2016 até agora, por volta de 5 decisões, então é algo muito, muito pequeno, assim, não é um destino, o Brasil, de fato, não é um destino procurado pelos Rohingyas, né? Justamente por conta da distância e da dificuldade de deslocamento. Mas, evidentemente, o Brasil poderia também se colocar à disposição para receber essas populações. E mais do que o Brasil, outros países, né? Principalmente da Europa, que é geralmente o destino, um importante destino dessas pessoas, né? Que procuram uma vida melhor. Carolina, há pouco nós falamos do Tribunal Penal Internacional. A que tipo de pena Myanmar poderia ser submetido pelos crimes que cometeu e tem cometido? O Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Ele vem de uma evolução lá do Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tóquio da Segunda Guerra Mundial, passando pelos tribunais criados pelo Conselho de Segurança da ONU. Há toda uma discussão no direito internacional da legitimidade de todos esses tribunais penais internacionais, foram 4 antes do Estatuto de Roma de 1998, que entrou em vigor em 2002. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas por 4 crimes: crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão, que são descritos, com exceção do crime de agressão, que são amplamente descritos no Estatuto do Tribunal Penal Internacional. E o que ele pode fazer é, tanto o Estado onde houve a violação, houve o cometimento de um desses 4 crimes, de um ou mais desses 4 crimes, pode julgar a pessoa, pode pedir para si a competência para julgar a pessoa que supostamente cometeu um desses 4 crimes, ou qualquer outro país da comunidade internacional pode julgar essas pessoas também, além do Tribunal Penal Internacional, cuja sede é a Haia, na Holanda. Então, Myanmar em si não teria responsabilidade criminal, o país, o Estado, mas sim os seus militares, os seus líderes políticos e, enfim, quaisquer pessoas que, por comando do próprio país, por comando político, exerceram ou realizaram esses atos criminosos perante o direito internacional. As penas são geralmente de reclusão, que também podem ser, né, depois de todo um procedimento com os equivalentes a promotores do Tribunal Internacional, procedimentos de se colher provas, enfim, há todo um procedimento bastante extenso, com oitiva também de testemunhas, enfim, etc. Depois, essas pessoas, quando julgadas, podem cumprir pena tanto nas prisões relacionadas ao TPI na Haia, quanto em países associados a vários países da Europa que recebem pessoas prisioneiras do TPI, mas também os países, né, as jurisdições internas de qualquer país poderiam julgar. De toda forma,
as pessoas podem ser individualmente levadas a julgamento pelo TPI, em resumo, e na Corte Internacional de Justiça, aí sim, Mianmar pode ser responsabilizado o país, tanto do ponto de vista civil, quanto do ponto de vista de ter que receber ou ser instado pelo direito internacional a receber de volta essas pessoas e dar um tratamento digno, mínimo, pelo menos, de direitos humanos. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço a participação de Carolina Claro, professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e também de Gustavo Zortea, defensor público federal, especialista em migração e refúgio. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.